O som da plaina deslizando sobre a madeira ecoava na oficina quando Fernando ouviu o motor. Não era o barulho rouco das caminhonetes do povoado, nem o ronco cansado dos ônibus que passavam na estrada. Era diferente, suave, potente, estrangeiro. Ele parou, a mão suspensa no ar, serragem grudada no suor do braço. Através da janela empoeirada, viu o SUV prateado freando em frente ao portão. A porta se abriu. Salto alto tocando o chão de terra. Um vestido que custava mais do que ele ganhava em 3 meses. E um rosto que ele não via há 10 anos. Isabela. Antes de continuar, deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E fique até o final dessa história, porque o que acontece quando o olhar delas finalmente se cruzam vai mudar não apenas uma família, mas uma cidade inteira. E acredite, você não vai querer perder nenhum segundo do que vem a seguir. Vamos lá. Fernando não se mexeu. Ficou ali, de pé, com a plaina ainda na mão, observando através do vidro sujo. Isabela fechou a porta do carro com cuidado, como se tivesse medo de fazer barulho, de quebrar alguma coisa frágil demais para ser consertada. Ela olhou para a casa, para a oficina, para a varanda onde Sofia costumava sentar para fazer lição de casa nas tardes ensolaradas. Seu olhar percorreu cada detalhe daquele lugar como quem revisita um sonho antigo, meio esquecido, meio inventado pela memória. Ele a observava. 10 anos. 10 anos era tempo suficiente para uma criança virar adolescente, para cabelos escurecerem, para rugas aparecerem nos cantos dos olhos. Era tempo suficiente para esquecer o tom exato de uma voz, o jeito de andar, o perfume. Mas não era tempo suficiente, aparentemente, para apagar completamente a forma como o coração dispara quando a gente vê de novo alguém que já amou demais. Fernando respirou fundo e pousou a plaina sobre a bancada. Limpou as mãos no avental de couro gasto, aquele que tinha pertencido ao avô Augusto e que ainda cheirava a verniz e madeira de lei, mesmo depois de tantos anos. Caminhou até a porta da oficina e a abriu devagar. O sol da tarde bateu em cheio no seu rosto. Isabela virou a cabeça na direção do som. Eles ficaram assim, separados por 10 metros de chão batido e 10 anos de silêncio. Ela deu o primeiro passo. Fernando não. Ele só esperou, de braços cruzados, encostado no batente da porta. Isabela atravessou o quintal, os saltos afundando levemente na terra solta, tropeçando de leve em uma pedra, recuperando o equilíbrio. Quando chegou perto o suficiente para que ele pudesse ver os olhos dela de verdade, ela parou. Abriu a boca para falar. Fechou. Tentou de novo. Fernando, Ele levantou a mão. Não de forma agressiva. Não de forma brusca. Apenas um gesto calmo, firme, que dizia tudo sem dizer nada. Ainda não. Isabela fechou a boca. Baixou os olhos. Assentiu. Fernando se virou e entrou na oficina. Ela o seguiu, hesitante, como quem entra em território desconhecido. O cheiro de madeira a envolveu imediatamente. Aquele cheiro que ela tinha esquecido, mas que agora, de repente, parecia ter estado sempre ali, guardado em algum canto da memória. A oficina estava do jeito que ela lembrava. Bancadas de trabalho cobertas de ferramentas organizadas com precisão quase obsessiva. Prateleiras com potes de vidro cheios de parafusos, pregos, dobradiças. Pedaços de madeira apoiados contra a parede, cada um com uma etiqueta escrita à mão indicando o tipo, a procedência, a data de chegada. Na parede do fundo, pendurada com cuidado, estava uma fotografia emoldurada. Seu Augusto, o avô de Fernando, de pé ao lado de uma cômoda antiga que ele tinha restaurado. A mesma cômoda que agora estava no quarto de Sofia. Isabela olhou para a foto e sentiu algo apertar no peito. Ela conhecia aquele homem. Tinha tomado café com ele dezenas de vezes. Tinha ouvido suas histórias sobre madeiras raras, sobre técnicas antigas, sobre paciência. Ele tinha morrido 3 anos depois que ela foi embora. Fernando não tinha ligado para avisar. Ela só ficou sabendo porque uma prima distante comentou numa rede social.
Fernando pegou 2 garrafas de água gelada de uma geladeira pequena no canto da oficina e estendeu uma para Isabela. Ela pegou, murmurando um "obrigada", quase inaudível. Ele tomou um longo gole, o olhar perdido na janela, observando a tarde alaranjada lá fora. Isabela segurava a garrafa com as 2 mãos, mas não bebia. Só esperava. A casa ficava a poucos metros da oficina, conectada por um caminho de pedras que Fernando tinha colocado no ano em que Pedro nasceu. Isabela lembrava de ajudá-lo. Lembrava de carregar as pedras, de reclamar que eram pesadas demais, de rir quando ele tropeçou e quase caiu de cara no chão. Lembrava de tanta coisa, coisas pequenas, coisas que não pareciam importantes na época, mas que agora, vistas de longe, pareciam ser tudo. Fernando caminhou na direção da casa. Isabela o seguiu automaticamente, como se os pés soubessem o caminho sozinhos. A varanda estava limpa, varrida. Havia vasos com flores, gerânios vermelhos, sempre vivas roxas. Sofia cuidava deles. Fernando tinha contado isso numa das raras mensagens que trocaram nos últimos meses, quando Isabela começou a tentar, timidamente, restabelecer algum tipo de contato. Ele abriu a porta. A sala estava exatamente como ela lembrava, mas ao mesmo tempo completamente diferente. O sofá era o mesmo, mais gasto, mais afundado. A estante era a mesma, mas os livros eram outros. Havia fotos na parede. Muitas fotos. Pedro com o uniforme de formatura do ensino médio. Sofia segurando um troféu de natação. Fernando ao lado dos dois, sorrindo discreto, com aquele sorriso pequeno que ele só dava quando estava realmente feliz. Isabela não estava em nenhuma delas. Ela sentiu como se alguém tivesse enfiado uma faca entre suas costelas e torcido devagar. Fernando foi até a cozinha e voltou com 2 xícaras de café. Colocou uma na frente de Isabela, na mesinha de centro, e sentou-se na poltrona de frente para o sofá onde ela tinha se acomodado. Ele tomou o café em silêncio, olhando pela janela. Isabela olhava para ele, para as mãos calejadas, para as rugas novas ao redor dos olhos, para os fios grisalhos que começavam a aparecer nas têmporas. Ele estava mais velho, mais cansado. Mas havia algo nele que ela não conseguia nomear. Uma espécie de paz, uma calma, como se ele tivesse brigado com o mundo inteiro e de alguma forma tivesse vencido. Passaram-se 5 minutos assim, talvez 10. Isabela perdeu a noção. Finalmente, Fernando pousou a xícara vazia sobre a mesa e olhou diretamente para ela. Seus olhos eram castanhos, profundos, e não havia raiva neles. Não havia ódio, não havia acusação. Só havia aquela calma perturbadora de quem já não espera mais nada. "Por que você voltou?" A voz dele era baixa, rouca, sem hostilidade. Apenas curiosidade genuína. Isabela abriu a boca, fechou. Sentiu as palavras travando na garganta. Ela tinha ensaiado isso. Tinha ensaiado 1000 vezes no carro, na viagem de 6 horas desde São Paulo. Mas agora, sentada ali, com ele olhando para ela daquele jeito, todas as palavras pareciam insuficientes. Eu precisava ver vocês, precisava ver as crianças, precisava... Eles não são mais crianças, Isabela. Fernando a interrompeu suavemente. Pedro tem 18 anos. Vai para a universidade em 3 meses. Sofia tem 15. Ela é quase do tamanho de você agora. Eles cresceram. A vida não parou quando você foi embora. Isabela sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas não deixou que caíssem. Não ainda. Eu sei que não parou. Mas eu pensei. Eu esperava. O que você esperava? A pergunta não era cruel. Era genuína. Ele realmente queria saber. Eu esperava que talvez, depois de tanto tempo, vocês pudessem me dar uma chance de explicar, de tentar consertar. Fernando suspirou. Passou a mão pelo cabelo. Levantou-se e foi até a janela, de costas para ela. Lá fora, o sol estava começando a se pôr. O céu ficava alaranjado, depois rosa, depois roxo. Era bonito.
Era o tipo de coisa que eles costumavam parar para olhar juntos, antigamente, quando ainda eram um casal, quando ainda acreditavam que o amor era suficiente. Isabela, ele disse ainda de costas. Você se lembra do dia que foi embora? Ela fechou os olhos. Lembro. Você se lembra do que disse? Eu disse que precisava encontrar a mim mesma, que me sentia sufocada, que a vida aqui era pequena demais para os meus sonhos. Fernando virou-se, apoiando-se no parapeito da janela. Você disse que ia voltar. Disse que era só por uns meses. Disse que ia mandar notícias, que ia ligar toda semana, que as crianças podiam ir te visitar nas férias. Isabela abriu os olhos. As lágrimas finalmente escorreram. Eu sei o que eu disse. Você sumiu, Isabela. Sumiu completamente. Mudou de telefone. Não respondeu e-mails. As cartas que eu mandei voltaram, todas. Eu guardei elas. Estão ali no quarto, numa caixa, todas lacradas, com carimbo de destinatário não encontrado. Pedro tinha 8 anos. Sofia tinha 5. Eles choravam toda noite, perguntando quando a mãe ia voltar. E eu não sabia o que dizer. Mentia. Inventava desculpas. Dizia que você estava ocupada, que estava trabalhando muito, que logo ia dar um jeito de voltar. Fernando fez uma pausa. Sua voz estava firme, mas Isabela podia ver a dor antiga brilhando nos olhos dele. Sabe quando eles pararam de perguntar? Quando Pedro fez 10 anos, 2 anos depois que você foi embora, ele parou de falar em você. Simplesmente parou. Se alguém mencionava, ele mudava de assunto. Sofia demorou mais. Ela perguntou até os 12. Depois também desistiu. Isabela cobriu o rosto com as mãos. Os soluços vieram agora, incontroláveis. Eu sinto muito. Fernando, eu sinto tanto. Eu sei que você sente. Ele voltou para a poltrona e sentou-se novamente. Mas sentir não muda o que aconteceu. Não apaga os anos. Não apaga as noites que eles dormiram chorando. Não apaga as festas de aniversário sem você. Não apaga o dia que Sofia fez uma apresentação na escola e procurou você na plateia e você não estava lá. Não apaga nada. Isabela respirava com dificuldade, o peito apertado. Eu fiz escolhas erradas. Eu sei. Eu sei que fui egoísta, que fui covarde. Eu achei que estava indo atrás dos meus sonhos, mas eu só estava fugindo. Fugindo de responsabilidade, fugindo de ser adulta, fugindo de tudo. Fernando a observou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou: O que mudou? Como assim? O que mudou para você voltar agora? Depois de 10 anos. Por que agora, Isabela? Ela hesitou. Essa era a parte difícil. A parte que ela não queria admitir. Mas ela tinha vindo até aqui. Tinha que ser honesta. Ou pelo menos tentar. Eu recebi uma proposta de trabalho. Da construtora onde eu trabalho. Eles identificaram Vila das Águas como um local com potencial turístico. Querem construir um resort, um empreendimento grande. Fernando franziu a testa. E o que isso tem a ver com você voltar? Isabela engoliu seco. Eles me mandaram fazer o trabalho de campo, conversar com os moradores locais, explicar o projeto, negociar, compensações. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Fernando não tirava os olhos dela. Isabela viu quando a compreensão começou a se formar no rosto dele. Viu quando a decepção apareceu. E doeu. Doeu mais do que ela esperava. Você voltou por trabalho. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Não, quer dizer, sim, foi o trabalho que me trouxe até aqui. Mas quando eu soube que era Vila das Águas, eu vi como uma oportunidade, uma chance de finalmente voltar, de ver vocês, de tentar, de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Fernando se levantou. Sua voz continuava calma, mas havia algo frio nela agora. Você volta depois de 10 anos, não porque sentiu falta dos seus filhos, não porque finalmente decidiu encarar o que fez, mas porque sua empresa te mandou. E de quebra, ainda vai tentar nos convencer a vender nossas casas, nossas terras,
para construírem um resort para rico de São Paulo vir passar fim de semana. Fernando, não é assim, não é? Então como é, Isabela? Me explica. Me faz entender. Ela se levantou também, desesperada. Eu não sabia que ia ser aqui. Quando eles me deram o projeto, eu não sabia. E quando descobri, sim, eu pensei em recusar. Pensei em pedir para outro coordenador assumir. Mas aí eu pensei que talvez fosse um sinal, uma chance de voltar, uma desculpa que eu finalmente tinha para aparecer aqui sem parecer que estava só implorando perdão. Fernando balançou a cabeça lentamente. Você não entendeu nada, Isabela. Nada mesmo. Você acha que o problema é que você precisava de uma desculpa para voltar? O problema não é esse. O problema é que você ficou 10 anos longe. O problema é que você escolheu sua carreira, seu sucesso, sua realização e deixou seus filhos para trás. E agora você volta. E a primeira coisa que você faz é isso. Vem com uma proposta de negócio. Vem querendo nos tirar daqui. Eu não quero tirar ninguém. Eu só queria conversar. Queria ver se havia uma forma de... A porta da frente se abriu. Os dois congelaram. Pedro entrou, mochila nas costas, fone de ouvido no pescoço. Ele parou ao ver Isabela. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para o pai, depois para ela, depois de novo para o pai. Pai! A voz de Pedro saiu trêmula. Quem é? Mas ele sabia. Mesmo sem ver fotos recentes, mesmo com 10 anos de distância, ele sabia. Os olhos eram os mesmos. O formato do rosto era o mesmo. Fernando deu um passo na direção do filho. Pedro, essa é... Eu sei quem é. Pedro cortou seco. Ele olhou para Isabela com uma expressão que misturava choque, raiva e algo que parecia dor antiga ressurgindo. O que você está fazendo aqui? Isabela tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, quebrado. Pedro, filho, você cresceu tanto. Não me chama de filho. As palavras saíram como um tapa. Pedro não gritou. Não precisava. O tom baixo, controlado, foi pior que qualquer grito. Você não tem esse direito. Pedro, Fernando começou. Mas o garoto já estava subindo as escadas, 2 degraus de cada vez. A porta do quarto bateu com força. O silêncio voltou, ainda mais pesado que antes. Isabela tremia. Cobriu a boca com a mão, tentando segurar mais soluços. Fernando passou a mão pelo rosto, cansado. Você pode ficar na pousada da Dona Lourdes, na praça principal, ele disse, sem olhar para ela. Amanhã a gente conversa, quando as coisas estiverem mais calmas. Fernando, Amanhã, Isabela, por favor. Ela assentiu, pegou a bolsa que tinha deixado no sofá e caminhou até a porta. Parou no batente, olhou para trás. Fernando estava de costas para ela, olhando pela janela novamente. Ela quis dizer algo, quis explicar melhor, quis implorar mais uma chance. Mas não havia palavras. Não havia nada que ela pudesse dizer naquele momento que fizesse alguma diferença. Isabela saiu. Entrou no SUV. Ligou o carro. E pela primeira vez em 10 anos, chorou de verdade. Chorou por tudo que tinha perdido. Por tudo que tinha destruído. Por tudo que talvez nunca pudesse consertar. Dentro da casa, Fernando continuou parado na janela, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem na curva da estrada. No andar de cima, Pedro estava sentado na beirada da cama, segurando uma foto antiga. Era uma foto de quando ele tinha 7 anos. Isabela o carregava no colo. Eles estavam rindo. Ele não lembrava do que tinham rido. Não lembrava de quase nada daquele dia. Mas a foto estava ali, guardada no fundo da gaveta, junto com outras que ele nunca mostrava para ninguém. Ele olhou para a foto por um longo tempo. Depois a guardou de volta e deitou na cama, olhando para o teto, tentando entender o que estava sentindo. Raiva? Sim. Tristeza? Também. Mas havia outra coisa. Algo que ele não queria admitir, nem para si mesmo. Uma parte minúscula dele, uma parte que ele tinha tentado matar durante anos, tinha sentido um alívio estranho quando viu ela ali. Porque significava que ela estava viva, que ela existia,
que não tinha sido tudo um sonho ruim, e isso o deixava ainda mais furioso. Lá embaixo, Fernando preparou o jantar. Macarrão com molho de tomate caseiro, o preferido de Sofia. Ela chegaria da aula de natação em meia hora. Ele não sabia como ia contar para ela. Não sabia se devia contar. Mas conhecia a filha. Sofia tinha antenas. Ela ia perceber que algo estava diferente. Ela sempre percebia. Ele colocou a água para ferver e ficou olhando as bolhas formarem, pensando em tudo o que Isabela tinha dito, pensando na construtora, no resort, na oportunidade, pensando em como a vida tinha esse jeito cruel de te testar sempre quando você acha que finalmente encontrou a paz. Mas tinha uma coisa que Isabela não sabia. Uma coisa que a construtora dela não sabia. Vila das Águas era pequena, mas as pessoas dali eram unidas. E a casa onde Fernando morava, a oficina onde ele trabalhava, tinham sido construídas pelo avô Augusto com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Havia história ali, havia raízes, e raízes não se arrancam facilmente. O telefone de Fernando vibrou. Era uma mensagem de Helena. Soube que tem um carro de fora na cidade. É verdade que é a Isabela? Preciso conversar com você. Urgente. Fernando suspirou. A notícia já tinha se espalhado. Claro, em cidade pequena, tudo se espalha rápido. Ele digitou uma resposta. Amanhã a gente conversa. Hoje não dá. Guardou o celular e voltou a mexer o macarrão. A porta da frente se abriu. Sofia entrou, cabelo ainda molhado da piscina, sorriso largo no rosto. Pai, consegui fazer o tempo que o treinador pediu. Ele disse que se eu continuar assim, posso competir no estadual esse ano. Fernando sorriu. Aquele sorriso verdadeiro que ele só dava para os filhos. Isso é ótimo, filha. Você merece. Tá trabalhando duro. Sofia jogou a mochila no sofá e foi até a cozinha. Cadê o Pedro? No quarto. Ele tá estranho? Sofia conhecia o irmão bem demais. Fernando hesitou. Um pouco. Aconteceu alguma coisa? Ele olhou para a filha. Para os olhos curiosos, inocentes, confiantes. Olhos que ainda acreditavam que o mundo era um lugar bom, que as coisas ruins podiam ser consertadas, que as pessoas voltavam porque sentiam saudade e não porque tinham segundas intenções. A gente conversa depois do jantar, tá bom? Sofia franziu a testa, mas não insistiu. Ela tinha aprendido com o tempo que quando o pai dizia depois, ele tinha seus motivos. Jantaram os três em silêncio. Pedro mal tocou na comida. Sofia contou sobre a natação, sobre a escola, sobre a professora de literatura que tinha mandado eles lerem um livro enorme. Fernando escutava, assentindo nos momentos certos, mas sua cabeça estava longe. Estava pensando em Isabela, sozinha na pousada. Estava pensando em que palavras usar para contar para Sofia. Estava pensando em como proteger seus filhos de mais dor. Depois do jantar, depois que os pratos foram lavados e guardados, Fernando chamou Sofia para a sala. Pedro desceu também, sem ser chamado. Ele sabia que a conversa seria sobre aquilo. Os três se sentaram. Fernando respirou fundo. Tem uma coisa que eu preciso contar para vocês, ele começou. Especialmente para você, Sofia. A menina olhou para o pai, depois para o irmão. Tá me assustando, pai. Sua mãe voltou, ele disse, simples assim, sem rodeios. Sofia piscou. Uma vez, duas vezes, como se não tivesse entendido. Como assim? Ela chegou hoje, de tarde, veio me ver, tá hospedada na pousada da Dona Lourdes. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia olhava para o pai como se ele tivesse falado em outra língua. Pedro olhava para as próprias mãos, maxilar travado. Ela voltou? Sofia repetiu, a voz fina, quase um sussurro. De verdade? Tipo, voltou mesmo? Ou é só uma visita? Fernando escolheu as palavras com cuidado. Ela diz que quer conversar com vocês. Quer tentar se aproximar de novo. Depois de 10 anos? Pedro falou pela primeira vez, amargo. Depois de 10 anos ela decide que quer conversar? Pedro, Fernando começou.
Não, pai. Deixa eu falar. Pedro se levantou. Começou a andar de um lado para o outro. 10 anos. 10 anos. A gente era criança. A Sofia tinha 5 anos. 5. E ela simplesmente foi embora. Não ligou, não mandou carta, nada. E agora ela volta e quer conversar? Quer se aproximar? Como se fosse simples assim. Como se dá para apagar tudo o que aconteceu? Sofia tinha lágrimas nos olhos, mas não chorava. Eu quero ver ela. Pedro parou e olhou para a irmã. Sofia, eu quero, Pedro. Ela encarou o irmão, a voz firme apesar das lágrimas. Eu sei que você tá com raiva. Eu também tô. Mas ela é nossa mãe. E eu passei a vida inteira querendo saber por que ela foi embora. Querendo entender. E agora ela tá aqui. E eu preciso pelo menos ouvir o que ela tem para dizer. Fernando olhou para a filha. Pro jeito como ela segurava firme nos braços da poltrona, como se precisasse se ancorar em algo para não desmoronar. Ele conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que ela tinha quando aprendeu a andar de bicicleta e caiu, mas levantou e tentou de novo. Determinação misturada com medo. Tudo bem, ele disse suavemente. Amanhã vocês podem vê-la, se quiserem. Mas não precisa ser imediato. Vocês podem pensar, podem esperar até se sentirem prontos. Eu nunca vou estar pronto, Pedro murmurou. Mas não disse que não iria. E Fernando conhecia o filho bem o suficiente para saber que, no fundo, apesar de toda a raiva, Pedro também queria respostas. A noite passou devagar. Sofia demorou horas para dormir, virando de um lado para o outro, a cabeça cheia de perguntas. Pedro ficou acordado até tarde, olhando pela janela do quarto, vendo as luzes da cidade, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. E Fernando ficou na varanda, sentado na cadeira de balanço que tinha sido do avô, olhando as estrelas, se perguntando se tinha feito a coisa certa ao deixar Isabela voltar assim, ao não simplesmente mandar ela embora e proteger seus filhos de mais desilusão. Mas não era assim que ele tinha criado Pedro e Sofia. Ele tinha ensinado eles a enfrentarem as coisas, mesmo quando doía. Tinha ensinado que fugir não resolvia nada, que a verdade, por mais dura que fosse, era sempre melhor que a mentira. Então sim, ia deixar Isabela conversar com eles. Ia deixar que ela tentasse explicar. E depois veriam o que aconteceria. Na pousada, Isabela também não conseguia dormir. Ficou sentada na beirada da cama, olhando pela janela para o centrinho de Vila das Águas. As mesmas ruas de paralelepípedo. A mesma praça com o coreto antigo. A mesma igreja de 100 anos. Tudo igual. Mas ao mesmo tempo, tudo diferente. Porque ela era diferente. E as pessoas que ela tinha deixado para trás também eram. Ela pensou na reação de Pedro, na frieza, na raiva contida. Pensou em Sofia, que ela nem tinha visto ainda, mas que segundo Fernando estava quase do tamanho dela agora. Pensou em tudo que tinha perdido tentando ganhar o mundo, e pela primeira vez realmente entendeu. Não ganhou nada, só perdeu. Perdeu tudo o que importava. O celular vibrou, era seu chefe, da construtora. E aí? Conseguiu fazer os primeiros contatos? Lembra que essa fase inicial é crucial. Precisamos dos relatórios até sexta. Isabela olhou para a mensagem por um longo tempo. Depois digitou. Preciso de mais tempo. Situação mais complexa que o esperado. A resposta veio rápida. Você tem 3 dias. Máximo. Ela desligou o celular e o jogou na cama. 3 dias. 3 dias para consertar 10 anos. 3 dias para reconquistar a confiança dos filhos. 3 dias para decidir entre a carreira que ela construiu e a família que ela destruiu. Era impossível. Mas ela tinha que tentar. Não tinha mais escolha. A manhã chegou devagar em Vila das Águas. O sol nasceu pintando o céu de laranja e rosa, iluminando as montanhas ao redor, refletindo na cachoeira que dava nome à cidade. Fernando acordou cedo, como sempre. 5:30 da manhã. Nem precisava de despertador.
O corpo já tinha o ritmo gravado depois de anos e anos da mesma rotina. Preparou o café, fritou ovos, cortou fatias grossas do pão que Dona Remédios, a vizinha, tinha trazido no dia anterior. Colocou tudo na mesa e foi acordar Sofia. Pedro já estava acordado. Fernando tinha ouvido o chuveiro ligando às 5 da manhã. O garoto também não tinha dormido direito. Sofia desceu de pijama, cabelo bagunçado, olhos inchados. Tinha chorado durante a noite. Fernando fingiu não perceber. Às vezes era melhor assim. Deixar que cada um processasse suas próprias dores no seu próprio tempo. Bom dia, filha. Bom dia, pai. A voz saiu pequena, cansada. Ela se sentou à mesa. Pegou um pão, passou manteiga, mas não comeu. Só ficou mexendo o café com a colher, observando as pequenas ondas formando na xícara. Você vai para a escola hoje? Fernando perguntou gentilmente. Sofia olhou para ele. Preciso? Fernando pensou por um momento. Não. Se você não tiver condição, pode ficar em casa. Eu mando um recado para a diretora. Obrigada, pai. Pedro desceu logo depois, já vestido, mochila nas costas. Ele comeu rápido, em silêncio, olhando para o celular. Fernando sabia que o filho estava evitando conversa. Estava construindo muros. Era o jeito de Pedro lidar com as coisas. Sempre tinha sido. Pedro! Fernando chamou antes que o garoto saísse pela porta. Hã? Ela vai vir aqui. Hoje. Para conversar com vocês dois, se vocês quiserem. Pedro ficou parado, de costas, a mão na maçaneta. Ficou assim por longos segundos. Depois assentiu brevemente e saiu, fechando a porta com mais força do que o necessário. Sofia levantou os olhos para o pai. Que horas? 10 horas. Eu liguei para ela mais cedo. Disse que podia vir. Tá. Sofia voltou a mexer o café. Pai? Sim? É errado eu querer vê-la? Depois de tudo? Fernando se sentou ao lado da filha e pegou a mão dela entre as suas. Mãos grandes, calejadas, segurando as mãos pequenas, delicadas de nadadora. Não, Sofia, não é errado. Ela é sua mãe. Não importa o que aconteceu, isso não muda. E você tem direito de querer entender, de querer ouvir, de querer tentar. Só não quero que você se machuque mais. Não quero que você crie expectativas que talvez não possam ser atendidas. Eu sei, pai. Eu sei que ela não vai ficar. Eu sei que isso é só... Não sei. Uma visita. Mas mesmo assim, eu preciso ouvir ela falar. Preciso olhar nos olhos dela e perguntar por quê. Por que ela foi embora? Por que ela não voltou? Por que ela não ligou? Preciso saber se foi por minha causa. O coração de Fernando se apertou. Sofia, olha para mim. Ele segurou o rosto da filha com as duas mãos, obrigando-a a encará-lo. Não foi por sua causa. Nem por causa do seu irmão. Nem por minha causa. Foi por causa dela. Das escolhas dela. Das coisas que ela estava sentindo e que ela não conseguiu lidar de outra forma. Mas não foi culpa sua. Nunca foi. Você entendeu? Sofia assentiu, os olhos marejados. Entendi. Eles ficaram assim por um momento, pai e filha, unidos no mesmo tipo de dor. Depois Fernando beijou a testa dela e se levantou. Vou abrir a oficina. Tenho um trabalho para terminar. Se precisar de mim é só gritar. Fernando passou a manhã trabalhando em uma cômoda antiga que um cliente de Belo Horizonte tinha mandado restaurar. Era uma peça linda, de jacarandá, com detalhes entalhados à mão. Provavelmente tinha mais de 100 anos. O tipo de trabalho que exigia paciência, atenção, respeito pela madeira e pela história que ela carregava. Trabalhar com as mãos sempre acalmava Fernando. Cada movimento da lixa, cada pincelada de verniz, cada ajuste no encaixe das gavetas. Era meditativo. Era sua forma de oração. O avô Augusto tinha ensinado isso. A madeira conversa com a gente, Fernando. Só precisa saber escutar. Às 9h30, Helena apareceu na porta da oficina. Ela estava com o cabelo preso num rabo de cavalo simples, vestindo jeans e uma blusa de algodão. Sem maquiagem. Ela nunca usava. Dizia que não precisava. E era verdade.
Helena tinha aquela beleza natural, tranquila, de quem está em paz consigo mesma. Fernando. Ele levantou os olhos da cômoda. Helena, bom dia. Posso entrar? Claro. Ela entrou, fechou a porta atrás de si, ficou parada no meio da oficina com os braços cruzados. Respirou fundo antes de falar. É verdade, então. Ela voltou. É. Há quanto tempo? Chegou ontem à tarde. Helena balançou a cabeça como se não conseguisse acreditar. 10 anos. 10 anos sem dar notícia. E agora simplesmente aparece? É mais complicado que isso. É sempre mais complicado, Fernando. Helena se aproximou. Apoiou-se na bancada ao lado dele. Mas me diz uma coisa. Por quê? Por que ela voltou? Fernando hesitou. Não tinha certeza se deveria contar sobre a construtora, sobre o projeto do resort. Mas Helena merecia saber. Ela tinha sido fundamental durante todos esses anos. Tinha ajudado com as crianças, tinha levado Sofia para a natação quando ele não podia, tinha ajudado Pedro com trabalhos da escola. Ela era família, mesmo sem laços de sangue. Ela trabalha para uma construtora de São Paulo, Fernando disse por fim. Eles identificaram Vila das Águas como um local com potencial turístico. Querem construir um resort e mandaram ela fazer o trabalho de campo aqui. Helena arregalou os olhos. Você está me dizendo que ela voltou para nos tirar daqui? Não necessariamente, mas sim, o trabalho foi o que trouxe ela. Ela diz que viu como uma oportunidade de voltar, de ver as crianças. Meu Deus, Fernando. Helena passou as mãos pelo rosto. Ela não tem vergonha? Não tem um pingo de noção? Ela tem, Helena. Ela sabe que foi errado, que foi egoísta. Mas ela está aqui, e as crianças vão conversar com ela hoje. Helena ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa, mais cuidadosa. E você? Como você tá? Fernando continuou lixando a gaveta da cômoda. Movimento repetitivo, calmante. Eu tô... não sei. Confuso, com raiva. Um pouco. Mas também tem uma parte de mim que sente pena dela. Porque eu olho para ela e vejo uma pessoa que passou 10 anos correndo atrás de algo e quando finalmente para respirar, percebe que perdeu tudo que realmente importava. Helena o observava com aquele jeito dela. Aquele olhar que parecia enxergar além das palavras. Você sempre foi bom demais, Fernando. Sempre deu o benefício da dúvida para as pessoas. Não é ser bom, é só entender que todo mundo erra. Todo mundo tem suas batalhas. Eu não concordo com o que ela fez. Nunca vou concordar. Mas não vou impedir ela de tentar fazer as pazes com as crianças. Eles merecem poder decidir por si mesmos. Helena se aproximou mais. Ficou tão perto que Fernando podia sentir o cheiro do sabonete dela. Sempre o mesmo. Erva doce. E se ela magoar eles de novo? E se ela prometer coisas que não pode cumprir e depois vai embora outra vez? Então eles vão sofrer. E eu vou estar aqui para ajudar eles a passar por isso. Como sempre estive. Helena colocou a mão no braço dele. Fernando parou de lixar e olhou para ela. Havia algo nos olhos de Helena. Algo que sempre esteve ali, mas que nenhum dos dois nunca tinha mencionado em voz alta. Fernando, eu preciso te dizer uma coisa. Helena? Não, deixa eu falar. Por favor. Ela respirou fundo. Eu sei que não é o momento certo. Eu sei que você está lidando com 1000 coisas agora. Mas se eu não falar agora, eu nunca vou falar. E tem coisas que a gente carrega por tanto tempo que elas ficam pesadas demais. Fernando colocou a lixa sobre a bancada e se virou completamente para ela. Eu sei, Helena. Ela piscou surpresa. Você sabe? Eu sempre soube, desde o começo. Então, por quê? Porque eu nunca falei nada. Fernando suspirou. Porque não era justo. Com você. Comigo. Com as crianças. Eu não estava pronto. Ainda estava muito machucado, muito fechado. E você merecia alguém que pudesse te amar completamente.
Não alguém que estava tentando juntar os pedaços dele mesmo. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu não me importava de esperar. Eu sei. E isso fazia tudo mais difícil. Porque você é incrível, Helena. Você é tudo que qualquer homem poderia querer. Mas eu não podia. Eu não conseguia. E agora? Ela perguntou, a voz trêmula. Agora que ela voltou, isso muda alguma coisa para você? Fernando pensou cuidadosamente antes de responder. Não da forma que você está pensando. Eu não amo mais a Isabela. Esse amor morreu faz muito tempo. Mas a volta dela, ela tá mexendo com coisas que eu achei que tinha resolvido. Tá fazendo eu questionar decisões. Tá fazendo eu olhar para o futuro de um jeito que eu não olhava antes. Que tipo de futuro? Um futuro onde talvez eu possa tentar de novo. Abrir o coração de novo. Confiar de novo. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. E você acha que eu poderia fazer parte desse futuro? Fernando segurou o rosto dela com cuidado, do mesmo jeito que tinha segurado o rosto de Sofia mais cedo. Helena, você já faz parte da nossa vida. Você é parte da nossa família. Mas se você está me perguntando se eu posso te amar do jeito que você merece ser amada, eu não sei. Ainda não. Eu não quero te prometer algo que eu não sei se posso cumprir. Não depois de ver o que promessas quebradas podem fazer. Ela assentiu, mordendo o lábio inferior para segurar o choro. Tudo bem, Fernando. Eu entendo. Mas, ele continuou, eu gostaria de tentar. Quando tudo isso passar, quando as águas acalmarem, eu gostaria de tentar. Um sorriso pequeno, triste, esperançoso apareceu no rosto de Helena. Eu vou continuar esperando. Não porque eu sou boba, mas porque você vale a pena. Ela se afastou, deu alguns passos em direção à porta, depois parou e se virou. A Isabela vai vir agora? Daqui a pouco. Você quer que eu fique? Para dar apoio para as crianças? Fernando pensou por um momento. Talvez seja melhor não. Acho que esse é um momento que eles precisam ter só entre eles, mas obrigado por oferecer. Helena assentiu e saiu. Fernando ficou sozinho na oficina mais uma vez, olhando para a cômoda pela metade, pensando em como era estranho o jeito que a vida funcionava. Como ela tinha um jeito de bagunçar tudo justamente quando você achava que tinha encontrado algum tipo de ordem. Às 10 horas em ponto, o SUV prateado estacionou na frente da casa. Isabela desceu, vestindo uma roupa mais simples dessa vez. Calça jeans, blusa branca, tênis. Estava tentando parecer mais acessível, menos executiva, mais humana. Fernando a viu pela janela da oficina. Respirou fundo, limpou as mãos no avental e caminhou até a casa. Isabela já estava na varanda quando ele chegou. Bom dia, ela disse, a voz hesitante. Bom dia, eles estão esperando. Na sala. Fernando, antes de eu entrar, eu só queria dizer que eu sei o quanto isso é difícil. E eu não vou prometer coisas que não posso cumprir. Eu só vou ser honesta. É tudo o que eu posso fazer. Ele assentiu. É tudo o que eu peço. Abriu a porta e deixou que ela entrasse primeiro. Sofia estava sentada no sofá, mãos entrelaçadas no colo, nervosa. Pedro estava de pé, perto da janela, de costas, rígido como uma estátua. Isabela parou no meio da sala, olhando para os dois. Seus filhos, que não eram mais crianças, que tinham crescido sem ela, que tinham se tornado pessoas completas, complexas, com suas próprias dores e sonhos e medos. Oi, ela disse, e sua voz falhou. Sofia levantou os olhos, olhos que eram iguais aos dela, a mesma cor, a mesma forma. Oi. Pedro não se virou. Fernando ficou encostado na parede de braços cruzados, observando. Ele não ia intervir, não ia facilitar. Isso era entre eles. Isabela deu um passo hesitante na direção do sofá. Sofia, você cresceu tanto. Você tá linda. Sofia não disse nada, só continuou olhando. Pedro, Isabela tentou, olhando para as costas do filho. Por favor. Olha para mim, pelo menos uma vez. Por quê? A voz de Pedro saiu dura, fria. Para que eu olhe para você?
Porque eu sou sua mãe. Você foi. Há 10 anos atrás. Agora você é só uma estranha que apareceu aqui. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas ela merecia. Merecia cada palavra dura, cada olhar de ódio, cada momento de rejeição. Eu sei que eu não mereço nada de vocês. Sei que eu não mereço nem que vocês me escutem. Mas eu vim aqui porque preciso tentar. Preciso pelo menos tentar explicar. Explicar o quê? Pedro finalmente se virou. Seu rosto estava vermelho, os olhos brilhando de raiva contida. Vai explicar por que você foi embora? Por que você não ligou? Por que você deixou a gente esperando? Vai explicar por que eu tive que chorar sozinho no quarto todo dia durante 2 anos? Por que a Sofia teve que inventar desculpas na escola quando as outras crianças perguntavam onde estava a mãe dela? Pedro, Fernando começou. Não, pai, deixa eu falar. Pedro deu um passo na direção de Isabela. Você quer explicar? Então explica. Explica pra gente por que seus sonhos, sua carreira, sua realização pessoal eram mais importantes que seus filhos. Explica pra gente como você conseguiu dormir à noite sabendo que tinha abandonado 2 crianças. Explica. Isabela estava chorando agora, lágrimas descendo livremente pelo rosto. Eu não consigo explicar de uma forma que faça sentido, porque não faz sentido. O que eu fiz foi inexplicável, foi egoísta, foi covarde. Eu fui embora porque eu estava com medo. Medo de quê? Sofia perguntou pela primeira vez, a voz pequena. Isabela olhou para a filha. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de falhar como mãe. Medo de olhar para vocês e ver decepção. Eu cresci numa família onde minha mãe sacrificou tudo pelos filhos e terminou amarga, ressentida, infeliz. E eu tinha tanto medo de virar aquilo que eu fugi. Pensei que se eu fosse embora, se eu me encontrasse, se eu me realizasse, eu poderia voltar sendo uma pessoa melhor. Uma mãe melhor. Mas eu estava errada. Eu estava completamente errada. Você não voltou, Pedro disse, a voz quebrando. Você não ligou. Você sumiu. Como se a gente não existisse. Porque eu tinha vergonha. As palavras saíram num soluço. Eu tinha tanta vergonha do que eu tinha feito que eu não conseguia encarar vocês. Cada dia que passava, ficava mais difícil. Eu pensava, como eu vou explicar uma semana de ausência? Como eu vou explicar um mês, 6 meses, 1 ano? E então virou 2 anos, 3 anos, 5 anos. E aí pareceu tarde demais. Pareceu que eu tinha perdido o direito de voltar. Você tinha, Pedro disse. Você sempre teve. A gente estava aqui, esperando. Todo dia, a gente esperava. Sofia começou a chorar também. Eu olhava pela janela toda vez que ouvia um carro. Pensava, será que é ela? Será que hoje é o dia que ela volta? Eu fazia isso todo dia, Pedro. Todo dia durante anos. Até que um dia eu parei. Porque doía demais continuar esperando. Isabela foi até o sofá e se ajoelhou na frente de Sofia. Me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Ela repetia como uma oração, como se as palavras pudessem consertar algo. Eu destruí vocês, eu sei disso, e eu não espero perdão. Não espero que vocês me aceitem de volta. Só queria que vocês soubessem que não foi culpa de vocês. Nunca foi. Foi tudo eu. Minhas falhas, meus medos, meus erros. Sofia olhou para a mãe de joelhos na sua frente. Esticou a mão hesitante e tocou o cabelo dela. Um toque leve, quase imperceptível. Eu passei 10 anos imaginando esse momento. Imaginando o que eu diria, como eu reagiria. E agora que você está aqui, eu não sei. Eu não sei o que sentir. Você não precisa saber. Isabela sussurrou. Você não precisa sentir nada agora. Só me deixa ficar. Por uns dias. Me deixa tentar conhecer vocês de novo. Ver quem vocês viraram. E depois... Depois vocês decidem se querem ou não me ter na vida de vocês. Pedro observava tudo de longe. Maxilar travado. Lutando consigo mesmo. Fernando podia ver a guerra acontecendo dentro do filho.
A raiva contra a saudade, o ódio contra o amor que ele ainda sentia, mesmo não querendo. Eu vou para a universidade em 3 meses, Pedro disse de repente. Vou estudar arquitetura em Belo Horizonte, bolsa integral. É longe daqui. E eu não sei se eu volto, não sei se eu fico. Isabela olhou para ele. Eu não sabia. Claro que não sabia. Você não sabe nada sobre a nossa vida. Nada sobre quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente sonha. Você não tem direito de saber. Mas eu vou te dizer mesmo assim. Eu vou estudar arquitetura porque eu quero preservar coisas antigas, restaurar prédios históricos, dar nova vida para coisas que as pessoas acham que deviam ser jogadas fora. E você sabe por quê? Porque o meu pai me ensinou que mesmo as coisas quebradas podem ser consertadas. Que mesmo as coisas que parecem perdidas podem ser recuperadas. Ele me ensinou isso trabalhando com madeira, restaurando móveis velhos, dando valor para as coisas que outras pessoas desprezam. Pedro parou. Respirou fundo. Mas sabe o que mais ele me ensinou? Que tem coisas que quando você quebra, mesmo que conserte, nunca mais ficam iguais. A rachadura fica. Sempre. Você pode cobrir com verniz, pode lixar, pode fazer o melhor trabalho possível. Mas a cicatriz permanece. E é assim que eu me sinto. Quebrado. Consertado, mas com cicatrizes. E eu não sei se eu algum dia vou conseguir olhar para você sem sentir isso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela continuava de joelhos. Sofia olhava para o irmão com os olhos arregalados. Fernando sentia o coração apertado, orgulhoso e triste ao mesmo tempo. Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Eu quero tentar, ela disse baixinho. Eu sei que você magoou a gente. Eu sei que talvez você machuque de novo. Mas eu quero tentar. Porque se eu não tentar, eu vou passar o resto da vida me perguntando e se? E eu não quero viver assim. Isabela olhou para a filha como se ela fosse um milagre. Estendeu a mão, hesitante. Sofia olhou para a mão. Depois olhou para o pai. Fernando assentiu, um movimento quase imperceptível. Sofia pegou a mão da mãe. Se essa história está tocando seu coração, deixe um comentário contando. Você já precisou escolher entre seus sonhos e sua família? Porque a jornada de Pedro está apenas começando, e o que ele decide nos próximos minutos vai ecoar pelo resto de sua vida. Os 3 dias seguintes foram estranhos. Não era reconciliação, mas também não era guerra. Era algo intermediário, desconfortável, como vestir uma roupa que já não serve mais, mas que você insiste em usar porque tem memórias grudadas nela. Isabela aparecia todo dia. De manhã, geralmente. Tomava café com eles. Conversava com Sofia sobre natação, sobre escola, sobre as pequenas coisas do dia a dia. Com Pedro, a comunicação era mais difícil. Ele respondia em monossílabos. Saía de casa cedo, voltava tarde. Mas não expulsava a mãe. E isso, para Fernando, já era alguma coisa. No 3º dia, Isabela ofereceu fazer o jantar. Sofia animou com a ideia. Pedro bufou, mas não protestou. Fernando ficou na oficina até mais tarde, dando espaço para que eles tivessem aquele momento. Quando ele entrou em casa, às 7 da noite, a mesa estava posta. Havia velas acesas, o cheiro de comida caseira enchendo a casa. Isabela estava na cozinha, usando o avental que costumava ser dela, 10 anos atrás. Ela tinha encontrado ele no fundo do armário. Fernando não tinha tido coragem de jogar fora. Fiz aquela lasanha que você gostava. Ela disse, tentando sorrir. Espero que você ainda goste. Fernando assentiu. Vou tomar banho. Já volto. Quando ele desceu, todos já estavam sentados. Pedro mexia no celular, claramente desconfortável. Sofia ajeitava os guardanapos nervosamente. Isabela servia os pratos com mãos trêmulas. Começaram a comer em silêncio. A lasanha estava boa. Não tão boa quanto Fernando lembrava, mas boa. Talvez as memórias sempre deixassem as coisas melhores do que realmente eram. Sofia, Isabela começou, procurando assunto. Seu pai me contou que você pode competir no estadual de natação esse ano. Sofia olhou para o pai, depois para a mãe. É.
Se eu continuar melhorando o tempo, o treinador acha que eu tenho chance. Isso é incrível. Você sempre gostou de água, desde pequena. Lembro quando você tinha 3 anos e a gente te levou naquela cachoeira. Você não queria sair. Sofia deu um meio sorriso. Eu não lembro disso. Você era muito pequena. Isabela mexia na comida sem realmente comer. Seu pai ficou segurando você na água corrente por horas. Os braços dele ficaram cansados, mas ele não reclamou. Nunca reclamava. Fernando comia em silêncio, deixando as duas conversarem. Depois de um tempo, Sofia perguntou: Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Qualquer coisa. Você é feliz? Quer dizer, lá em São Paulo, no seu trabalho, na sua vida. Você é feliz? Isabela parou de mastigar. A pergunta tinha pegado ela de surpresa. Ela olhou para a filha, depois para o prato, depois para as próprias mãos. Ficou assim por longos segundos antes de responder. Eu achei que era. Durante muito tempo, eu achei que era. Eu tinha uma carreira de sucesso, ganhava bem, viajava, conhecia pessoas importantes. Mas, não. Acho que não. Acho que eu nunca fui. Só demorei 10 anos para perceber. Por que você demorou tanto? Sofia pressionou. Porque é mais fácil fingir que você está bem quando você está ocupada o tempo todo. Quando você não tem tempo para parar e pensar. Para sentir. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Fins de semana, feriados. Sempre tinha um projeto, uma reunião, uma viagem. E isso me deixava entorpecida. Eu não sentia a falta de vocês porque eu não me permitia sentir nada. Pedro largou o garfo com força. Conveniente. Pedro. Fernando começou. Não, pai. É conveniente. Ela não sentia falta da gente porque estava ocupada demais. Como se isso fosse desculpa. Como se a gente não existisse. Você tem razão. Isabela disse baixinho, olhando para o filho. Não é desculpa. É só a verdade. Uma verdade patética, mas ainda assim a verdade. Pedro respirou fundo, claramente lutando contra si mesmo. Depois perguntou, a voz mais baixa, menos agressiva. E agora? O que mudou? Isabela olhou ao redor da mesa. Para Fernando, que a observava com aqueles olhos calmos e profundos. Para Sofia, que esperava ansiosamente pela resposta. Para Pedro, que finalmente a encarava de verdade pela primeira vez em dias. Eu não sei explicar exatamente, mas, semana passada, eu estava numa reunião. Uma daquelas reuniões importantes com executivos, apresentação em PowerPoint, números, projeções, e no meio daquela reunião, alguém mencionou um projeto antigo. Um prédio histórico que a gente ia demolir para construir um shopping. E eu lembrei do seu bisavô, Sofia, o avô do seu pai, seu Augusto. Fernando levantou os olhos, surpreso. Isabela continuou. Ele tinha aquela história, lembra, Fernando? Sobre a casa que a família dele tinha, que tinha sido construída pelo pai dele e que quase foi demolida para fazerem uma estrada. E como ele lutou, moveu céu e terra, até conseguir que mudassem o trajeto da estrada. Fernando assentiu lentamente. Ele lembrava. E eu estava sentada naquela reunião, votando para demolir um prédio que tinha 100 anos de história. E eu pensei, quando foi que eu virei essa pessoa? Quando foi que eu comecei a destruir as coisas que importam para construir coisas vazias? E foi aí que você decidiu voltar? Sofia perguntou. Foi aí que eu comecei a questionar tudo. E então meu chefe me deu esse projeto, Vila das Águas. E quando eu vi o nome, meu coração quase parou. Porque eu sabia que era aqui. Que vocês estavam aqui. E eu tive que decidir. Eu ia fugir de novo, ou eu ia finalmente encarar o que eu tinha feito. E você escolheu encarar, Sofia disse. Eu tentei, ainda estou tentando. Foi nesse momento que aconteceu. O momento que mudaria tudo. Sofia tinha terminado de comer e tinha puxado o caderno de matemática. Ela tinha prova no dia seguinte e estava com dificuldade em um problema de geometria. Sem pensar,
Ela empurrou o caderno na direção do pai. Pai, você pode me ajudar com isso? Não estou conseguindo visualizar. Fernando olhou o problema. Era sobre áreas e volumes. Ele se levantou, foi até a cozinha e voltou com alguns pedaços de madeira que tinha trazido da oficina. Pequenos blocos retangulares que ele usava para fazer testes de encaixe. Olha só, ele disse, sentando-se ao lado da filha. Imagina que essa peça aqui é a base do seu problema. Agora, se você adicionar altura aqui... Ele foi empilhando os blocos, explicando pacientemente, com aquela voz calma que ele usava quando ensinava. Você consegue ver agora? Sofia observava, concentrada, assentindo. Ah, entendi. É como se eu tivesse que calcular quantos blocos cabem dentro do espaço. Exatamente. Você só precisa multiplicar as dimensões. Isabela observava tudo isso. Observava a paciência do ex-marido. A forma como ele explicava sem pressa, sem frustração, sem fazer a filha se sentir burra por não entender. Observava como ele usava as próprias mãos, as ferramentas do seu trabalho, para ajudar. Como ele transformava algo abstrato em algo concreto, visível, compreensível. Mas o que realmente a atingiu, o que realmente mudou algo dentro dela, foi quando Sofia levantou os olhos do caderno e olhou para o pai. Foi apenas um olhar. Um segundo, talvez 2. Mas naquele olhar havia tanta coisa. Admiração, confiança, amor incondicional, gratidão. Sofia olhava para Fernando da forma como uma criança olha para seu herói. Como alguém olha para a pessoa que acredita ser capaz de resolver qualquer problema, de consertar qualquer coisa quebrada, de tornar o mundo compreensível. E Isabela, observando aquilo, sentiu algo se partir dentro dela. Ela nunca tinha recebido aquele olhar, nem quando era casada, nem quando ainda vivia ali. Suas filhas nunca tinham olhado para ela daquela forma. E agora, vendo Sofia olhar para Fernando assim, ela entendeu, visceralmente, profundamente, o que tinha perdido. Não era só tempo. Não eram só anos. Não eram só aniversários e apresentações escolares e noites de febre. Era isso. Era a construção diária de confiança. Era estar presente nos pequenos momentos. Era ser a pessoa que seus filhos procuravam quando precisavam de ajuda, de consolo, de orientação. Era ganhar, dia após dia, o direito de ser vista daquele jeito. E ela tinha jogado tudo isso fora. As lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse impedir. Ela tentou disfarçar, limpando rapidamente com as costas da mão, mas Fernando percebeu. Ele sempre percebia. Isabela? Me desculpa, ela disse, a voz engasgada. Eu preciso de ar. Ela se levantou rápido demais, a cadeira raspando no chão, e saiu pela porta da frente. Fernando trocou um olhar com as crianças, depois a seguiu. Isabela estava na varanda, apoiada no parapeito, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Fernando ficou parado na porta por um momento, depois se aproximou e ficou ao lado dela, também apoiado no parapeito, olhando para o céu escurecido. Ficaram assim por algum tempo, ele esperando, ela tentando recuperar o controle. Eu nunca vou ter isso, ela disse finalmente, a voz rouca. Nunca. Não importa quanto tempo eu fique, não importa o quanto eu tente. Eles nunca vão me olhar do jeito que a Sofia olha para você. Fernando não negou, não tentou confortar com mentiras fáceis, só ficou ali, em silêncio. Você construiu isso, Isabela continuou. Dia após dia, ano após ano. Você estava aqui quando eles acordavam, aqui quando eles dormiam. Você ajudava com lição de casa. Você curava joelho ralado. Você ensinava. Você consolava. Você estava aqui. E eu joguei tudo fora. Por quê? Por uma carreira? Por realização pessoal? O que é realização pessoal perto disso? Perto de ter seus filhos olhando para você como se você fosse capaz de qualquer coisa. Isabela. Não. Deixa eu falar, por favor. Ela se virou para encará-lo. O rosto estava vermelho, molhado de lágrimas, cru de emoção verdadeira. Eu passei 10 anos tentando me provar, tentando subir na carreira, tentando ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso, ser mais importante.
E sabe o que eu tenho para mostrar? Um apartamento vazio. Colegas de trabalho que não são amigos de verdade. Um chefe que só se importa com números. E uma solidão. Uma solidão que dói fisicamente. Ela respirou fundo, tremendo. E você? Você tem isso. Você tem eles. Você construiu uma família. Uma família de verdade. Não perfeita, mas real. E eu destruí minha parte nisso. Destruí porque fui egoísta, porque fui covarde, porque achei que havia algo mais importante esperando por mim lá fora. Fernando finalmente falou, a voz baixa, mas firme. Tinha algo importante esperando por você lá fora. Isabela olhou para ele confusa. Seu crescimento, ele continuou. Sua jornada, suas descobertas sobre quem você é. Isso era importante. O problema não foi você ter ido. Foi você não ter voltado. Foi você ter desaparecido. Foi você não ter lutado para encontrar um jeito de ter as duas coisas. Porque era possível, Isabela. Difícil, mas possível. Outras pessoas fazem. Mães que trabalham, que perseguem carreiras, que se realizam, mas que mantêm contato com seus filhos, que ligam toda semana, que visitam todo mês, que não desaparecem. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei. Então por que você desapareceu? Isabela fechou os olhos. Porque era mais fácil. Mais fácil fingir que vocês não existiam do que lidar com a culpa de ter ido embora. Mais fácil me convencer que eu tinha feito a escolha certa do que admitir que eu tinha cometido o maior erro da minha vida. Fernando suspirou. Isabela, eu preciso te contar uma coisa, e você não vai gostar. Ela abriu os olhos alarmada. O quê? Eu sei porque você está realmente aqui. Sei sobre o resort, sobre a construtora querendo comprar as terras, sobre os planos de desapropriação. Isabela empalideceu. Como... Você acha que notícias não se espalham em cidade pequena? Você acha que eu não tenho amigos em Belo Horizonte que conhecem pessoas que conhecem pessoas? Eu sei, Isabela. Sei faz 2 dias. Fernando, Você veio aqui para nos convencer a vender nossas casas, nossas terras, para construírem um resort de luxo para turista rico. Não! Ela praticamente gritou. Quer dizer, sim, esse era o plano inicial. Era para ser meu trabalho. Mas, Fernando, eu não vou fazer isso. Eu não posso. Não depois de ver vocês. Não depois de entender o que eu perdi. Não posso tirar de vocês o que restou. Não posso destruir isso também. E o seu trabalho? Sua carreira? Que se dane minha carreira. As palavras saíram com uma convicção que surpreendeu os dois. Eu vou dizer para o meu chefe que o projeto não é viável, que a comunidade não vai cooperar, que tem impedimentos legais, ambientais, o que for. Eu vou matar esse projeto, mesmo que isso me custe o emprego. Fernando a estudou por um longo momento, procurando mentira nos olhos dela, procurando manipulação. Mas tudo o que ele via era sinceridade e desespero. Isabela, se você fizer isso, você vai perder tudo que construiu nesses 10 anos. Eu já perdi tudo, ela gritou. Tudo que realmente importava eu já perdi. A carreira, o dinheiro, o apartamento. Isso não é nada, é vazio, é pó. O que eu perdi foi isso. Ela apontou para dentro da casa onde Pedro e Sofia ainda estavam. Foi eles, foi você, foi essa família. E eu não posso trazer isso de volta, eu sei disso. Mas pelo menos eu posso não destruir o que sobrou. Fernando passou a mão pelo cabelo, cansado. Você sabe que eles não vão desistir fácil, né? Sua empresa. Eles vão mandar outra pessoa. Vão tentar de outras formas. Eu sei, mas pelo menos não vai ser através de mim. Pelo menos eu não vou ser a pessoa que faz isso com vocês. Naquele momento, a porta se abriu. Pedro saiu. Ele tinha ouvido tudo. Ficou parado ali, olhando para a mãe, depois para o pai. O rosto numa mistura de emoções conflitantes. Você está dizendo a verdade? Ele perguntou, a voz trêmula. Você não vai tentar tirar a gente daqui? Isabela olhou para o filho. Não, eu juro, eu não vou. E se eles te demitirem? Então eles me demitirem. Eu arrumo outro emprego,
Recomeço. Não seria a primeira vez que eu recomeço, né? Pedro ficou em silêncio, processando. Depois disse: tem uma reunião amanhã, na praça. O seu Benedito convocou todo mundo para falar sobre uns homens que apareceram na cidade fazendo perguntas, tirando fotos, medindo terrenos. A gente sabe que tem algo acontecendo. E as pessoas tão assustadas. Fernando assentiu. Eu sei da reunião. Eu vou. Eu também vou, Isabela disse. Os dois olharam para ela surpresos. Eu vou contar para eles tudo o que eu sei sobre a construtora, sobre os planos, sobre as táticas que eles usam. Vou ajudar vocês a se defenderem. Por que você faria isso? Pedro perguntou, desconfiado. Isabela olhou para o filho. Realmente olhou. Porque é a coisa certa a fazer. E porque talvez, se eu fizer a coisa certa pelo menos uma vez, talvez eu consiga dormir à noite. Talvez eu consiga olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesma. Pedro continuou olhando para ela por um longo momento. Depois, lentamente, assentiu. Tá bom. Então amanhã a gente vai juntos. Ele voltou para dentro da casa. Fernando e Isabela ficaram na varanda, o ar noturno esfriando ao redor deles. Obrigado, ela disse baixinho. Pelo quê? Por não me expulsar. Por deixar eu ficar. Por me dar uma chance de pelo menos tentar consertar uma pequena parte da bagunça que eu fiz. Fernando não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o céu estrelado, pensando em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que ainda ia acontecer. Depois disse: Isabela, eu não sei se a gente vai conseguir te perdoar completamente. Não sei se as cicatrizes vão sarar. Mas eu acho que todo mundo merece uma chance de tentar fazer o certo. Mesmo que seja tarde. Mesmo que não conserte tudo. Pelo menos você está tentando. Ela assentiu, limpando as lágrimas que continuavam caindo. É tudo o que eu posso fazer. Tentar. Dentro da casa, Sofia tinha terminado a lição de matemática. Ela fechou o caderno, guardou os lápis e ficou olhando pela janela para onde o pai e a mãe conversavam na varanda. Ela não conseguia ouvir o que eles diziam, mas podia ver pela linguagem corporal que era uma conversa importante. Pedro se sentou ao lado dela. Os dois ficaram ali, em silêncio, observando. Você acha que ela vai ficar? Sofia perguntou baixinho. Não sei. Acho que não. Mas talvez ela fique perto. Talvez ela tente. Seria o suficiente? Para você? Pedro pensou cuidadosamente antes de responder. Não sei. Honestamente, não sei, mas ver ela disposta a perder o emprego dela para proteger a gente. Isso significa alguma coisa. Não apaga o passado. Não tira a dor. Mas significa que ela mudou. Pelo menos um pouco. Sofia encostou a cabeça no ombro do irmão. Eu quero acreditar nela. Eu sei. Eu também quero. Mas vai levar tempo, Sofia. Vai levar muito tempo. Eu posso esperar. Esperei 10 anos. Posso esperar mais um pouco. Pedro passou o braço ao redor dos ombros da irmã. Sim, a gente pode. Na manhã seguinte, a praça principal de Vila das Águas estava cheia. Praticamente toda a cidade tinha aparecido. Havia uma inquietação no ar. Pessoas conversando em grupos pequenos, olhares preocupados, crianças correndo entre os adultos sem entender completamente a gravidade da situação. Fernando chegou com Pedro e Sofia. Isabela veio logo depois, sozinha. As pessoas olharam para ela com curiosidade, algumas com desconfiança. A notícia de que ela tinha voltado já tinha se espalhado, mas muitos não sabiam ainda sobre sua conexão com a construtora. Seu Benedito, um senhor de 70 e poucos anos que era respeitado por todos na cidade, subiu no coreto e pediu silêncio. Sua voz era forte, mesmo com a idade. Pessoal, muito obrigado por virem. Eu sei que todos estão preocupados com os homens estranhos que apareceram na cidade. Eu consegui algumas informações, e não são boas. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras se assentar. Tem uma construtora de São Paulo interessada em comprar nossas terras. Eles querem construir um resort de luxo aqui. Dizem que vai trazer progresso, empregos,
desenvolvimento. Mas a gente sabe como essas coisas funcionam. A gente sabe que quando eles dizem progresso, eles querem dizer desapropriação, querem dizer gentrificação, querem dizer que a gente vai perder nossas casas, nossas terras, nossa forma de vida. Um murmúrio preocupado se espalhou pela multidão. Mas, seu Benedito continuou, tem alguém aqui que sabe mais sobre essa construtora do que eu, alguém que trabalha lá. E ela se ofereceu para vir aqui e nos contar tudo. Todos os olhos se voltaram para Isabela. Ela respirou fundo, trocou um olhar com Fernando e subiu no coreto. Meu nome é Isabela, ela começou, a voz tremendo levemente. E é verdade, eu trabalho para Vanguard Construções. Fui eu quem identificou Vila das Águas como um local viável para o projeto deles, e eu vim aqui inicialmente para convencer vocês a venderem suas propriedades. O murmúrio ficou mais alto. Alguns rostos se fecharam. Helena, que estava na multidão, olhou para Fernando com preocupação. Mas Isabela continuou, a voz ficando mais firme. Eu não vou fazer isso. Eu não posso. Porque essa cidade não é só um pedaço de terra para mim. Aqui foi onde eu criei meus filhos, onde eu fui feliz. Onde eu tive uma família. E eu não vou ser a pessoa que destrói isso para outras famílias. Ela respirou fundo. Então, eu vou contar para vocês tudo o que eu sei. Como eles operam. Que táticas eles usam. Como vocês podem se defender. Porque vocês têm como se defender. Vocês só precisam estar unidos e preparados. E então ela começou a falar. Sobre ofertas iniciais generosas que depois diminuem, sobre pressão psicológica, sobre cláusulas escondidas em contratos, sobre processos judiciais vazios feitos só para assustar, sobre cada truque sujo que a empresa usava. A multidão ouvia em silêncio absoluto. Fernando observava a ex-esposa ali, no coreto, queimando todas as pontes com seu emprego, destruindo sua carreira, mas fazendo a coisa certa. E ele sentiu algo que não esperava sentir. Orgulho. Um pequeno, frágil, complicado orgulho. Quando Isabela terminou, seu Benedito subiu novamente. Então, pessoal, a gente tem duas opções. A gente pode se deixar intimidar e vender, ou a gente pode lutar, juntos. A gente luta! Alguém gritou. A gente luta! Outras vozes se juntaram. E ali, naquela praça, naquela manhã ensolarada, a comunidade de Vila das Águas decidiu que não ia deixar seu lar ser destruído sem lutar. E Isabela, de pé no meio daquela multidão, sentiu pela primeira vez em 10 anos que tinha feito algo que realmente importava. A ligação veio 3 dias depois da reunião na praça. Isabela atendeu sabendo exatamente o que esperava do outro lado da linha. Isabela, a voz do seu chefe era gelada. Você tem explicações a me dar. Ela estava sentada na varanda da pousada, olhando para as montanhas que cercavam Vila das Águas. O sol da tarde pintava tudo de dourado. Eu sei. Você sabe? Você sabe? A voz subiu de tom. Você foi até essa cidade fazer um trabalho simples. E em vez disso, você subverte completamente o projeto, orienta a comunidade contra nós. E ainda por cima nos expõe publicamente. Você tem ideia do prejuízo que causou? Eu tenho. E eu faria de novo. O silêncio do outro lado foi absoluto por alguns segundos. Depois. Você está despedida, Isabela. Efetivamente imediatamente. E pode esperar um processo por quebra de contrato e danos à empresa. Eu entendo. Vou enviar minha carta de demissão por e-mail ainda hoje. Você acha que uma carta de demissão vai te proteger? Você assinou um contrato. Você tinha obrigações. Eu tinha obrigações éticas também. E eu escolhi as certas dessa vez. Pela primeira vez em muito tempo, eu escolhi as certas. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina. Era a sensação estranha e libertadora de ter feito a coisa certa, mesmo que custasse caro. Seu celular tocou novamente. Desta vez era uma mensagem de Pedro. Pai encontrou algo importante.
Vem aqui. Isabela pegou as chaves do carro e dirigiu até a casa de Fernando. Quando chegou, encontrou todos reunidos na oficina. Fernando estava com uma caixa de madeira velha sobre a bancada. Pedro e Sofia estavam ao lado dele, olhando para alguns documentos amarelados. O que aconteceu? Isabela perguntou da porta. Fernando olhou para ela. Lembra da carta que eu mencionei? A carta do meu avô? Lembro. Eu finalmente abri ela. Ontem à noite. Depois que você me contou sobre a construtora tentar mudar aquele prédio histórico, eu lembrei que o vô Augusto tinha passado por algo parecido. E ele sempre dizia que tinha deixado algo importante guardado. Fernando pegou um envelope amarelado. Essa carta é de 1987, o ano que ele conseguiu impedir a construção da estrada. E dentro dela, ele puxou alguns documentos. Tem cópias de documentos que provam que essa terra, todo esse terreno ao redor da cachoeira, foi tombada como patrimônio histórico e ambiental municipal. O processo foi feito por ele, com a ajuda de um advogado amigo, mas depois que o projeto da estrada foi cancelado, todo mundo esqueceu. Isabela pegou os documentos, lendo rapidamente. Seus olhos se arregalaram. Fernando, isso significa que a construtora não pode construir aqui. Legalmente, a área é protegida. Eles teriam que reverter o tombamento, o que leva anos e precisa de aprovação municipal. E pela lei, a comunidade tem direito de veto em mudanças assim. Meu Deus! Isabela sentou-se numa cadeira próxima, processando. Isso muda tudo. Se eu apresentar esses documentos, o projeto morre na hora. Você vai fazer isso? Sofia perguntou. Mesmo já tendo sido demitida? Isabela olhou para a menina, para os olhos esperançosos, ainda querendo acreditar nela. Vou mandar por correio registrado para o departamento jurídico deles. E vou mandar cópias para a prefeitura e para um advogado ambiental que eu conheço. Vou garantir que isso não seja esquecido de novo. Pedro, que tinha ficado quieto até então, falou. Por que você está fazendo isso? Você já foi demitida. Você já perdeu seu emprego. Você não precisa mais fazer nada. Isabela se levantou e caminhou até o filho. Ficou de frente para ele, olhando diretamente nos olhos. Porque eu preciso provar, principalmente para mim mesma, que eu mudei. Que eu posso fazer a coisa certa mesmo quando não tenho nada a ganhar com isso. Porque talvez, só talvez, se eu fizer o suficiente de coisas certas, vocês um dia possam olhar para mim sem dor, sem raiva. Só com algo que se pareça com respeito. Pedro continuou olhando para ela por um longo momento. Então, pela primeira vez desde que ela tinha voltado, ele deu um passo à frente e abraçou a mãe. Não foi um abraço longo. Não foi um abraço caloroso, mas foi um abraço. E para Isabela, foi tudo. Quando ele se afastou, havia lágrimas nos olhos de ambos. Eu ainda tô com raiva, Pedro disse, a voz rouca. Eu ainda tô magoado, e vai levar muito tempo até eu conseguir confiar em você de novo. Mas eu vejo que você tá tentando. E isso conta. Conta muito. Sofia também se aproximou e abraçou a mãe. Dessa vez o abraço foi mais longo, mais apertado. Eu vou sentir sua falta quando você for embora. Ela sussurrou. Quem disse que eu vou embora? Isabela perguntou, afastando-se um pouco para olhar para a filha. Você não vai voltar para São Paulo? Não tenho mais emprego lá. Não tenho mais motivo para ficar. E aqui eu tenho vocês. Mesmo que seja só como visitas. Mesmo que seja só como alguém que está tentando consertar o que quebrou. Fernando, que tinha observado tudo em silêncio, finalmente falou. Dona Lourdes está procurando alguém para ajudar na pousada. Não paga muito, mas tem um quarto incluso. E Helena mencionou que a escola está precisando de ajuda administrativa. São trabalhos simples, mas honrados. Isabela olhou para o ex-marido surpresa. Você está me dizendo para ficar? Eu estou dizendo que se você quiser ficar, se você realmente quiser tentar reconstruir uma relação com seus filhos, tem espaço para isso. Não aqui na casa. Ainda não. Talvez nunca. Mas na cidade.
na vida deles. Tem espaço. E você? Isabela perguntou baixinho. Você consegue me perdoar? Fernando pensou cuidadosamente antes de responder. Perdoar não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é soltar a raiva. É aceitar que as coisas não podem mais ser como eram, mas que podem ser algo novo, algo diferente. Eu não sei se eu já cheguei lá completamente, mas estou no caminho. E ver você fazendo essas escolhas, isso ajuda. Isabela assentiu, limpando as lágrimas. Obrigada por me dar essa chance, por não me expulsar, por deixar que eu pelo menos tente. Os dias seguintes foram de transformação. Isabela mandou os documentos do avô Augusto para todos os lugares relevantes. O departamento jurídico da construtora confirmou que o projeto estava cancelado. Houve ameaças de processo, mas nada concreto. Eles sabiam que tinham perdido. Vila das Águas celebrou, mas de forma contida. Não com festa grande, mas com um alívio coletivo. As pessoas podiam respirar de novo. Suas casas estavam seguras. Suas terras estavam protegidas. Isabela começou a trabalhar na pousada. O trabalho era simples: fazer check-in de hóspedes, limpar quartos, ajudar no café da manhã. Nada comparado com o que ela fazia antes. Mas havia uma dignidade nisso, uma honestidade. E à noite, quando terminava o trabalho, ela jantava com os filhos. Não todo dia, mas algumas vezes por semana. Pedro continuou mantendo certa distância. Conversava, mas sem abrir completamente o coração. Era um processo. Lento, doloroso. Mas era um processo. E isso era mais do que Isabela poderia ter esperado. Sofia era mais aberta. Contava sobre a natação, sobre a escola, sobre os amigos. Às vezes até pedia conselhos. E Isabela ouvia, genuinamente interessada, genuinamente presente, de uma forma que nunca tinha sido antes. 2 semanas antes de Pedro partir para a universidade, Fernando o chamou para a oficina. Era uma tarde de sábado, o sol entrando pelas janelas, iluminando a serragem suspensa no ar. Filho, preciso conversar com você. Pedro, que estava ajudando a lixar uma mesa, parou e olhou para o pai. Sobre o quê? Sobre a universidade, sobre você ir embora. Pedro ficou tenso. Pai, eu já te disse, eu não vou desistir da bolsa. Eu sei que é importante. Eu sei que é importante. Fernando interrompeu gentilmente. E eu não tô pedindo para você desistir. Eu tô pedindo para você ir de coração leve. Como assim? Fernando largou a ferramenta que segurava e foi até uma das prateleiras. Pegou uma caixa pequena de madeira trabalhada, lindamente entalhada. Isso aqui seu avô Augusto fez para mim quando eu tinha 18 anos. Quando eu estava pensando em ir para Belo Horizonte estudar engenharia. Pedro pegou a caixa surpreso. Eu não sabia que você tinha pensado em fazer engenharia. Pensei. Sonhei com isso durante anos. Mas quando chegou a hora de ir, eu fiquei. Porque achei que era meu dever ficar. Porque o vô estava ficando velho. Porque a oficina precisava de alguém. Porque eu achei que ir embora seria abandonar. Fernando fez uma pausa, olhando para o filho com intensidade. E eu me arrependo, Pedro. Não me arrependo da vida que construí. Não me arrependo de ter aprendido o ofício do meu avô. Não me arrependo de você e da Sofia. Mas me arrependo de não ter pelo menos tentado. De não ter dado uma chance para os meus sonhos. Pai, deixa eu terminar. Fernando colocou a mão no ombro do filho. Quando sua mãe foi embora, ela fez a escolha errada. Ela escolheu os sonhos dela acima de tudo, mas eu também fiz a escolha errada. Eu escolhi sacrificar meus sonhos por obrigação. E nenhuma dessas escolhas está certa. A escolha certa está no meio. É perseguir seus sonhos sem abandonar quem você ama. É ir, mas não desaparecer. É crescer, mas manter as raízes. Pedro sentiu os olhos marejarem. Eu não quero te deixar sozinho. Não quero que a Sofia fique sem. Eu não vou ficar sozinho. Eu tenho a Sofia, tenho Helena, tenho essa comunidade inteira.
E a Sofia não vai ficar sem você. Você vai voltar nas férias. Vai ligar toda semana. Vai mandar mensagem. Vai estar presente mesmo de longe. Porque é isso que a gente faz quando ama alguém. A gente não some. A gente se mantém presente de todas as formas possíveis. Fernando abriu a caixa de madeira. Dentro havia uma carta, escrita à mão, com a caligrafia trêmula do avô Augusto. Isso aqui é o que o vô escreveu para mim. Eu nunca te mostrei antes porque doía ler. Mas quero que você leia agora. Pedro pegou a carta e leu em voz alta, a voz tremendo. Fernando, meu neto, se você está lendo isso, é porque está em dúvida sobre ir ou ficar. E eu quero que você saiba. Eu vou ficar bem. A oficina vai ficar bem. O que não vai ficar bem é você se sacrificando por obrigação. Raízes servem para nos dar sustento, não para nos prender no chão. Uma árvore precisa crescer para cima, em direção ao sol. Vai, meu filho. Cresce. Voa. E quando voltar para visitar, conta para mim tudo que você viu lá de cima. Com amor, vô Augusto. Pedro terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele queria que você fosse. Ele queria, e eu não fui. E passei a vida inteira me perguntando e se. Não quero isso para você, Pedro. Não quero que você passe os próximos 20 anos se perguntando como teria sido. Quero que você vá. Quero que você estude arquitetura. Quero que você restaure prédios históricos. Quero que você realize seus sonhos. E quando você voltar para casa nas férias, eu quero ouvir todas as suas histórias. Pedro abraçou o pai, apertado, desesperado. Eu vou sentir tanta falta. Eu também. Mas vai ser uma falta boa. Uma falta de quem está crescendo, não de quem foi embora e desapareceu. E vai ter o WhatsApp, vai ter ligações, vai ter visitas. A gente vai continuar sendo pai e filho. A distância não muda isso. Eles ficaram assim por um longo tempo. Pai e filho. Compartilhando um momento que nenhum dos dois jamais esqueceria. No dia da partida de Pedro, a casa estava cheia. Helena tinha feito um bolo. Dona Lourdes tinha trazido salgadinhos. Vários amigos de Pedro apareceram para se despedir. E Isabela estava lá, no canto da sala, observando tudo com um sorriso triste. Quando chegou a hora de ir, Pedro abraçou Sofia primeiro. Cuida do pai para mim, tá? E me manda vídeo de todas as suas competições. Eu vou te mandar tudo, e você tem que voltar para me ver nadar no estadual. Eu volto, prometo. Ele abraçou o pai por último. Não disseram nada. Não precisavam. Tudo já tinha sido dito. Quando Pedro estava prestes a entrar no ônibus, ele parou. Virou-se. Caminhou até onde Isabela estava, um pouco afastada de todos. Ela olhou para ele surpresa. Mãe, ele disse, e foi a primeira vez que ele a chamou assim desde que ela tinha voltado. Obrigado, por ter feito a coisa certa. Por ter protegido nossa casa. Por estar tentando. Isabela cobriu a boca com a mão, os olhos transbordando. Obrigada por me dar uma chance, mesmo que pequena. Pedro assentiu, depois se virou e entrou no ônibus. Todos ficaram acenando até o ônibus desaparecer na curva da estrada. Os meses seguintes foram de ajuste. A casa ficou mais silenciosa sem Pedro. Sofia sentia falta do irmão, mas ele mantinha a promessa. Ligava toda semana. Mandava fotos da universidade, dos amigos novos, dos projetos de arquitetura, e nas férias, ele voltava. Isabela permaneceu em Vila das Águas, trabalhava na pousada de dia, ajudava na secretaria da escola à tarde. À noite, jantava com Sofia e Fernando algumas vezes por semana. Não era perfeito. Havia momentos tensos. Havia dias em que a dor antiga ressurgia, mas havia também momentos de risada, de conexão, de construção lenta e cuidadosa de algo novo. Fernando nunca voltou a se relacionar romanticamente com Isabela. Aquele capítulo estava fechado, e ambos sabiam disso. Mas eles encontraram uma forma de serem pais juntos, mesmo separados. De criarem seus filhos em cooperação, mesmo com todas as feridas do passado.
Helena e Fernando eventualmente começaram a namorar. Devagar, cuidadosamente. Mas havia algo real ali. Algo construído sobre amizade, respeito e tempo. Sofia adorava Helena. E quando Pedro voltou nas férias de fim de ano e viu o pai sorrindo de verdade, genuinamente feliz, ele soube que tinha feito a escolha certa ao ir embora. Porque o pai merecia isso. Merecia ter sua própria vida, seus próprios sonhos. Um ano depois, numa tarde de domingo, a família inteira estava reunida na varanda da casa. Fernando e Helena sentados lado a lado. Sofia mostrando as medalhas que tinha ganho no estadual de natação. Pedro contando sobre o estágio que tinha conseguido num escritório de preservação histórica. E Isabela, sentada num canto, observando tudo com gratidão silenciosa. Não era a família que tinha sido. Nunca seria. As cicatrizes estavam lá, visíveis, permanentes. Mas era uma família, reconstruída, reconfigurada, real. E talvez no final fosse isso que importava. Não a perfeição. Não apagar o passado, mas a coragem de continuar, de tentar. De construir algo novo sobre os escombros do que foi quebrado. Fernando olhou ao redor da varanda. Para Helena ao seu lado. Para Sofia rindo. Para Pedro, que tinha voltado para casa e estava diferente, mais maduro, mais realizado. Para Isabela, que tinha perdido tudo, mas estava tentando reconstruir pelo menos algo. E ele pensou no avô Augusto, nas palavras da carta. Raízes servem para nos dar sustento, não para nos prender no chão. Ele tinha raízes, raízes profundas, naquela terra, naquela casa, naquela oficina. Mas seus filhos tinham asas, e ele tinha aprendido a deixá-los voar. O sol se punha sobre Vila das Águas, pintando o céu de laranja e rosa. A cachoeira continuava correndo, como sempre correu, como sempre correria. E naquela varanda, naquela tarde, uma família imperfeita, mas real, compartilhava um momento de paz. Não era um final de filme. Não havia música dramática. Não havia beijo apaixonado. Não havia reconciliação mágica onde todos perdoam e esquecem. Mas havia possibilidade e esperança. E a compreensão de que às vezes a maior vitória não é consertar o que foi quebrado até ficar como novo, mas aceitar as rachaduras e continuar vivendo mesmo assim. Porque no final, é isso que faz uma família. Não a ausência de dor, mas a escolha de permanecer, de tentar, de amar, mesmo quando dói, de construir, mesmo quando é difícil, de dar mais uma chance, mesmo quando parece impossível. E talvez, só talvez, isso seja suficiente. Se esta história fez você pensar em alguém que partiu, em alguém que ficou, ou em uma escolha difícil que você mesmo precisou fazer, deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde demais para tentar consertar o que foi quebrado, mesmo que o conserto não seja perfeito. Mesmo que as cicatrizes permaneçam. Porque às vezes, tentar já é o suficiente. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma e nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas, nossas próprias escolhas, nossos próprios arrependimentos e esperanças. E obrigado por ter ficado até o final. Sua presença aqui significa muito. Até a próxima história.